Olá, meu nome é Alan Leon, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre a análise e gestão de estoques. Como deve ser feito os estoques, qual a sua classificação, como a gente decide o ponto de pedido dentro da matéria-prima, qual é a sua conceitualização. Vamos lá, vamos começar pela conceitualização. Primeiro, o que é gestão de estoques? Gestão de estoque, os estoques eles são os acúmulos de matéria-prima, insumos, componentes, produtos em processo, os produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção de uma empresa. Quando a gente pensa em estoque, inicialmente nós temos o estoque na aquisição de matéria-prima, ou a gente pensa o estoque do produto acabado já para ir para a próxima etapa, ou os produtos que nós vamos vender. Só que, a cada etapa do processo produtivo, nós também devemos considerar esses produtos como em estoque, para que a gente possa, enquanto gestor, fazer uma análise desses produtos. Então, desde que o produto ele esteja em qualquer etapa do processo produtivo, esperando entrar para uma próxima etapa, ele também deve ser gerido pela gestão de estoques. Claro, a gente acaba dando mais importância para a aquisição de matéria-prima. Por quê? Para evitar uma falha no nosso processo, ou a gente acaba dando mais importância para o produto final, para garantir que o meu consumidor ele tenha acesso a essa mercadoria. Só que a gente deve considerar o estoque dentro de todo o processo dessa empresa, da nossa empresa mais especificamente. Qual é a função da gestão de estoque? Primeiro, melhorar o serviço ao cliente, dando para ele a garantia de fornecimento do meu produto. Segundo, economia de escala, garantir que eu consiga adquirir produtos ou produzir produtos com a maior escala possível, garantindo para mim o menor custo possível por produto unitário. Depois, proteção contra mudanças de preço. Vamos supor que a minha matéria-prima ela oscila muito de preço. Quando ela está num preço baixo, talvez compense eu comprar uma quantidade maior para garantir o preço. Ou se eu sei que, por exemplo, a minha matéria-prima vai sofrer uma alta muito repentina, eu tenho os estoques num preço médio para garantir o preço dentro do meu processo produtivo, para que eu tenha uma ideia do preço final do meu produto acabado, para que eu não tenha que ficar repassando a cada lote esse preço para o meu fornecedor. Também, proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega, é o lead time. Então, quando o meu produto ele é um produto de difícil demanda, ou é um produto que ele tem que vir de muito longe, por exemplo, é uma matéria-prima que tem que vir da Índia, e ela tem que vir de navio, e eu sei que o tempo de entrega é 30 dias, 45 dias. O que eu faço? Eu preciso ter um estoque maior para garantir para que ele cubra essas incertezas. Como, por exemplo, minha mercadoria ela pode ficar retida no porto para inspeção, e aí eu perdi 5 dias de mercadoria, ou 5 dias do meu processo produtivo, que eu poderia não ter essa matéria-prima no meu processo. Então, os estoques eles servem para garantir e nivelar essas incertezas, para garantir que eu possa continuar produzindo sem necessariamente ter que parar o meu processo por causa de uma eventualidade. E também, proteção contra contingências. Garantir que as eventualidades que possam ocorrer na aquisição da matéria-prima ou na gestão dos produtos que eu preciso para a minha produção não vão atingir o meu processo produtivo. Ou seja, eles não vão causar um déficit muito grande na produção, ou que essas incertezas não vão interferir na qualidade do meu produto final. Agora vamos para as funções da gestão de estoque. A primeira função é atendimento à demanda, é a satisfação do meu cliente. Sempre quando a gente pensa na gestão de estoque, o objetivo final é atender o meu cliente, tanto o meu cliente interno, que é o próximo processo produtivo que o meu produto ele vai ser exigido, ou o meu cliente final, que é aquele cliente que vai receber o produto final, o produto acabado da minha empresa. Depois, coordenar a oferta e a demanda. Algumas empresas, elas têm alguns tipos de produto, elas têm a sazonalidade entre a oferta e a demanda. Por exemplo, imagina a complexidade da gestão e produção de uma empresa que produz ovo de Páscoa. A gente tem uma sazonalidade do consumo na época da Páscoa. Então, ela tem que desenvolver, prover o seu estoque de matéria-prima, produzir
e garantir o seu estoque de produto final que esteja pronto antes da Páscoa e que ele saiba que o consumo do produto dele é específico daquela época. Quando a gente pensa em outros produtos que não têm uma sazonalidade tão grande ou uma sazonalidade num período de tempo maior, por exemplo, as bebidas. A gente sabe que as bebidas elas têm um consumo maior no verão. Então, as empresas elas têm que adequar o seu processo produtivo para que, no verão, o seu cliente ele tenha uma quantidade maior de produto à sua disposição. Isso demanda o quê? No planejamento e na gestão de estoque, por exemplo, de quanto ele vai produzir no inverno, o quanto ele vai manter de estoque no inverno, de acordo com a capacidade produtiva da sua empresa. E, por último, reduzir os custos de transporte e de produção. Quando ele consegue fazer esse equilíbrio, comprar produtos que ele fique o mínimo de tempo possível no estoque, respeitando os custos de transporte, a gente consegue, reduzindo esses custos, ter um produto final com preço mais acessível. Para a gente analisar o estoque, primeiro a gente vai estudar os tipos de demanda. Por quê? Porque se o estoque ele serve para atingir uma determinada demanda, ele serve para suprir essa demanda, nós temos que entender como funciona essa demanda. E nós temos dois principais tipos de demanda: a demanda dependente e a demanda independente. A demanda dependente, ela é aquela que o consumo ela está dentro da capacidade da empresa organizar. A demanda dependente, ela tem a empresa como seu cliente e ela sabe, por exemplo, o quanto ela vai demandar de um determinado processo. Então, eu sei o quanto a minha empresa vai produzir dentro daquele determinado mês, de acordo com a minha capacidade da minha linha produtiva. Então, eu sei o quanto de matéria-prima eu vou precisar. E eu consigo ter esse controle, como, por exemplo, eu faço um pedido aqui, eu sei que eu vou consumir toda a minha matéria-prima, por exemplo, em uma semana. E aí eu sei que eu tenho que fazer um pedido aqui, e vai chegar um fornecimento aqui, e nessa outra semana talvez eu produza menos. E por último, eu volto a produzir ou consumir mais uma matéria-prima ou um produto que é subproduto de um outro processo. A empresa consegue controlar qual é a demanda do seu produto. Então ela consegue adequar o estoque para respeitar essa demanda. O estoque, ele vai precisar ter um estoque de segurança muito menor. Por quê? Porque a empresa ela controla quando ela vai exatamente precisar daquele produto. E ela consegue se programar de uma maneira mais efetiva. O segundo tipo de demanda é a demanda independente. Ele depende das condições de mercado. Ele está fora do controle da empresa. Como, por exemplo, aqui poderia ser a demanda de bebidas, como a gente falou anteriormente. Então aqui está a época de calor, as pessoas consomem mais. Aqui é a época de frio, eu não sei o quanto vai consumir em julho, mas teve Copa, então subiu um pouquinho, e aí volta a esquentar. E aí o verão ele foi muito quente, então a minha demanda subiu. Ou foi um verão que não foi tão quente, a demanda não subiu do jeito que eu esperava. A empresa ela tem que ter o estoque de maneira a suprir todas as possibilidades de demanda. Quando a gente pensa em estoque, a gente pensa assim, que o custo de eu não ter o produto para satisfazer o meu cliente, ele é um custo muito alto. E a empresa ela faz essa questão como, por exemplo, o custo de eu ter o produto a mais em estoque seria o custo 1. Só que o custo de eu não atender o meu cliente com o meu produto, ele teria o custo 2. Ou seja, ele é mais custoso do que eu manter o meu produto em estoque. Então, as empresas elas acabam tendo mais produtos em estoque para suprir de uma maneira, conseguir suprir mais essa sazonalidade. Então, eles acabam tendo estoques maiores para evitar que o meu consumidor fique sem o meu produto. Por quê? Porque se ele não tem o meu produto, às vezes ele pode escolher e começar a consumir o produto do meu concorrente. Isso, para mim, seria muito ruim. Então, depende do quê? Da sazonalidade, da característica de cada produto. Se esse produto está dentro de um processo produtivo, ele seria matéria-prima para o processo produtivo, ou ele é um produto acabado que vai para o consumidor final.
a característica do mercado de concorrente, tudo isso deve ser analisado para a elaboração de uma correta política de estoques. Quais são os tipos e a classificação do estoque? Como a gente consegue classificar para pensar numa forma de gerir? A primeira etapa, ou a primeira classificação, primeiro vamos para a conceitualização. Quais são os tipos de estoque? Nós temos primeiro estoque de matéria-prima na fase inicial da produção. Então eu sei que a minha produção no meu processo produtivo eu preciso X material e eu garanto esse estoque. Depois, o estoque de produção ou processo, ele é criado entre a produção e o transporte para o próximo destino, que são os produtos em processamento ou os produtos acabados, que que me garante o fornecimento ou a suprir a demanda do meu próximo cliente daquele determinado processo. E aí eu tenho também o estoque de organização. Ele é os estoques de produção para manter a minha linha de produção funcionando. E ele é subdividido em estoque cíclico, para atender a demanda média entre reabastecimentos. Então, do tempo que eu peço, por exemplo, dentro do meu processo, o tempo que eu peço para almoxerifado, o tempo que ele demora para trazer, o tempo que ele vai trazer de novo, eu tenho que ter um estoque para garantir esse tempo entre os dois pedidos. O estoque de segurança, que ele serve para combater a incerteza. Então, quando eu não tenho garantia que esse produto ele vai chegar na hora exata, eu peço um estoque maior para ter uma reserva. E o estoque em trânsito, que é o estoque que ele está passando diante de meu canal de distribuição. É o estoque que já saiu do meu fornecedor e ele está chegando dentro do meu processo. Eu tenho que considerá-lo dentro da minha... como se ele já estivesse dentro da minha empresa, mas eu tenho que respeitar o tempo de entrega para o processo produtivo. Vamos então para a classificação dos estoques. A primeira classificação que a gente vai estudar é a classificação X, Y e Z. Ela segmenta os itens baseado no critério de criticidade e ela facilita as rotinas de planejamento, reposição e gerenciamento. O que ela considera? Ela considera a falta de um determinado produto, o quão crítica é para o meu processo produtivo. A primeira seria os produtos de classe X, que são os ordinários. Ele tem um baixo nível de criticidade, ou seja, a falta desse produto, claro que compromete o atendimento de um usuário interno, mas não implica em maiores consequências. Seria a falta, por exemplo, do papel, como a gente já falou. Claro que a falta de papel sulfite dentro da minha área de organização, ele traz alguns transtornos. Só que ele não vai causar um transtorno gigante para a minha linha de produção. Todos os produtos, todos os serviços, eles vão continuar sendo executados e meu processo produtivo, ele não precisa parar. Não quer dizer que o meu produto ele é ou não é importante. Todos os produtos que a gente compra, eles são importantes. Só que a gente tem que pensar se ele é ou não é extremamente essencial, ou seja, crítico dentro do meu processo produtivo. A segunda classificação é o produto de classe Y. Ele é intercambiável. Ele apresenta razoável possibilidade de substituição com outros itens disponíveis em estoque, sem comprometer os processos críticos, caso seja necessário, em detrimento dos custos envolvidos. Então, dentro da minha linha de produção, se não tiver um determinado produto, eu consigo substituir esse produto e utilizar um outro produto, claro que não exatamente com as mesmas características, mas ele supre as necessidades do meu processo produtivo. Ele é um produto de criticidade média. E por último, o produto mais crítico, ele seria o de classe Z. Ele é vital, cuja falta acarreta consequências críticas, tais como interrupção no processo da empresa, podendo comprometer a integridade de equipamentos ou segurança operacional. Imagina uma empresa que faz peças de automóvel e de repente não tem o aço como matéria-prima. Então todas as peças elas são feitas de aço ou em folhas ou eles utilizam para fundição e de repente não chegou o meu carregamento de aço.
todos os processos da empresa eles vão ser parados. A empresa ela não vai conseguir fazer nenhuma etapa do processo sem esse produto. Então, os produtos de maior criticidade, eles devem ter um estoque maior. Os produtos de menor criticidade, eles devem ter um estoque menor, respeitando, claro, as características do processo produtivo. Depois, como a aula é muito curta, existem algumas fórmulas que a gente pode utilizar para calcular o nível de criticidade dentro do processo de um produto ou de uma matéria-prima dentro de um processo produtivo. Outra classificação é a classificação 1, 2, 3. Ela diz respeito a todo o processo de aquisição, incluindo tanto a identificação, a qualificação dos fornecedores e o disparo no atendimento das requisições. Ele utiliza o grau de confiabilidade das especificações e o prazo. Então, enquanto no primeiro a gente utilizava o critério de criticidade, no segundo a gente pensa no critério de fornecimento. Qual é a facilidade que esse produto ele pode ser fornecido para mim em tempo, ou seja, o prazo que esse produto ele pode chegar, ou em qualidade intrínseca do produto. Ou seja, se esse produto ele pode chegar para mim no prazo certo e nas características certas que eu preciso para o meu processo produtivo. E a gente considera primeiro o de classe 1, que é a classe complexa. Eles tratam-se dos itens de obtenção muito difíceis. Eles envolvem diversos fatores complicadores, como o tempo de setup do produto, que é o tempo de troca de uma máquina ou de uma peça, que é o tempo de adequação do meu processo produtivo entre uma matéria-prima e outra. O lead time, que é o tempo de entrega do meu produto. Às vezes é uma matéria que tem que vir da Índia, como a gente já falou, vem lá da Austrália. Eu tenho que considerar esse tempo de entrega. O tempo de resposta, a distância, a conformidade desse produto. E ele traz riscos quanto à pontualidade, qualidade, fontes alternativas e sazonalidade. Se esse produto, para mim, ele é difícil de eu adquirir, ou as especificidades dele são muito grandes, eles são produtos de classe 1. Eu tenho que ter um estoque um pouco maior para garantir a persecução do meu processo produtivo. O de classe 2, ele é difícil. Ele envolve alguns poucos fatores complicadores relacionados anteriormente. Ou a obtenção dele é difícil, ou o prazo e as especificidades são complicadas. Eles não são tão complicadas como o processo anterior. Então pensa assim, no processo anterior é uma peça muito específica, uma característica tecnológica muito específica que tem que vir de um lugar muito longe. Isso demanda um produto maior. Agora imagine na classe 2 uma peça muito específica, mas que ela tenha que vir de um local mais perto, que eu consiga fazer pedidos mais vezes, ou que eu tenha um acesso melhor ao fornecedor. Ele é difícil, mas já é um pouco mais fácil que o produto anterior. E o de classe 3, ele é de fácil acesso. Eu tenho um acesso facilitado a esse produto, ou no meu fornecedor, ou no mercado. Ou porque o meu fornecedor ele é rápido, ele é ágil, ou porque eu tenho vários fornecedores que conseguem me suprir com esse determinado produto, ou quando o produto é uma commodity. Imagina que eu tenho uma empresa que produz óleo de soja e minha matéria-prima, claro, é a soja. Eu não preciso de uma soja específica para produzir o meu produto. Eu consigo ir lá, comprar um pouco de soja por contrato. Vamos supor que cresceu a demanda e eu precisei, em um determinado mês, aumentar minha produção em 20%. Meu contrato não cobria esse aumento de 20%, mas eu consigo ir lá no mercado e comprar, por exemplo, 50 toneladas de soja. Por quê? Porque ou eu compro por contrato, ou eu compro diretamente com o fornecedor, ou eu importe essa matéria-prima. Soja, ela é sempre soja. Ela tem as mesmas características intrínsecas do produto que faz com que ele seja de fácil acesso. Agora, a classificação mais importante e uma das classificações mais utilizadas na gestão de estoque é a classificação ABC. Ele é um processo que ele utiliza a categorização de Pareto.
que é a lei do 80-20. Ela fala que 80% das suas vendas ou do seu fornecimento, ele é dado por 20% dos produtos que constam em seu estoque. E os outros 80% dos seus produtos, eles respondem só por 20% das vendas. Então, o que ele fala? Que deve haver um sistema de otimização do seu estoque, garantindo as especificidades de cada produto. Você não pode pedir seus produtos de classe A com a mesma frequência ou em mesma quantidade que você pede os seus produtos de classe C. O critério utilizado é o consumo médio do item multiplicado pelo seu custo de reposição. Então, ele utiliza a lei do 80-20, que é a clássica do diagrama de Pareto, e ele ordena os itens em 3 categorias. A, que são os itens responsáveis por 80% das vendas, que a gente considera os itens de movimentação rápida. B, os itens responsáveis por 15% das vendas, os itens de movimentação média. E C, os itens responsáveis por 5% das vendas. Mesmo que aqui esteja considerado venda, quando a gente tem, por exemplo, dentro de um processo produtivo, a gente pode utilizar outros critérios, como movimentação, espaço, qualquer critério que a gente pode utilizar que seja importante e característico do meu processo produtivo ou da característica do meu negócio, eu posso classificar o meu estoque pela classificação ABC. Como ela é feita? Ele considera, põe no quadro por gentileza, ele considera que essa minha quantidade de produtos, ela vai ser responsável por 80% até 80% das minhas vendas. Isso faz com que essa linha de produtos, essa pequena quantidade de produtos que está aqui, ela deve receber uma maior quantidade de atenção e um maior foco no planejamento de produtos. A minha segunda linha, que seria B, ela tem entre 30% e 40% do meu estoque e ela vai ser responsável entre 10% a 15% das minhas vendas. E por último, 50%, entre 40% e 50% do meu estoque, ele vai responder só por 10% das minhas vendas. Quando a gente considera essa classificação, primeira coisa, a gente consegue, se nós somos uma empresa de fornecimento, uma empresa que vende para o cliente, nós conseguimos saber quais produtos são o core da minha empresa, os produtos principais que a minha empresa vende. E nós devemos focar o nosso planejamento nesses produtos. Claro, é importante ter, uma empresa poderia ter só esses produtos, falar, olha, como esses são os que eu mais vendo, eu só vou vender eles. Não, as outras vendas, elas também são importantes para que o meu cliente se sinta satisfeito em sua necessidade. Não faça, por exemplo, que ele tenha que buscar um outro fornecedor. Mas a minha atenção principal é nesses 20% dos meus produtos que representam 80% das minhas vendas. A minha otimização do estoque, talvez a velocidade de reposição e a garantia de fornecimento desses produtos, eles são muito mais importantes, por exemplo, do que a garantia e o fornecimento e a necessidade de estoques desse outro produto. Então, uma empresa ela deveria ter mais estoques desse produto, menos desse, menos desse. Para quê? Garantir que o meu cliente tenha acesso a essa mercadoria. Nesse quadro, vamos utilizar a mesma classificação ABC, não utilizando a quantidade de vendas do meu produto, e sim, como se a gente estivesse pensando na matéria-prima, o valor do meu produto no estoque. Então, eu tenho que, por exemplo, de 10 a 20% dos meus itens, eles correspondem a 80% do valor total dos meus estoques. Então, lembra, o gráfico anterior é como se fosse vendas, esse quadro é a gente pensando no valor do estoque dentro da nossa empresa. Então, o meu item, que ele responde a 80% do valor, ele tem que ter um estoque de segurança baixo e um controle extremamente rigoroso. Por quê? Porque aqui estão os meus produtos de alto valor agregado.
Imagina que 20% dos produtos em estoque sejam 80% do custo total. Que produtos estariam aqui? Os produtos de alta tecnologia, de valor agregado, os produtos extremamente necessários para o meu processo produtivo em área de tecnologia. E aí a gente teria, por exemplo, o C, onde 50% do meu estoque em quantidade corresponderia a 10% do meu valor total. Então, esses são produtos baratos, que ocupam, claro, uma grande quantidade do meu estoque, só que o valor dele é irrisório. Então, de acordo com a necessidade do meu processo produtivo, eu poderia ter um estoque grande. Como ele é um... Por quê? Porque acaba compensando eu ter um estoque maior de um produto de baixo valor agregado. Ou seja, numa grande quantidade de produtos, eu imobilizo uma pequena quantidade de capital. Então, se a gente analisar uma empresa, ele deve gerir mais cuidadosamente qual tipo de estoque? O estoque que corresponde à maior quantidade de investimento de dinheiro. Ele tem um estoque baixo e ele deve ser extremamente rigoroso. Agora, quando a gente pensa ao contrário, nos seus produtos de baixo valor agregado, ele tem que ter um estoque, ele pode ter um estoque de segurança grande e um controle simplificado do seu estoque. O que a gente utilizou para dar o nosso foco de atenção? A quantidade em valor do nosso estoque. O valor agregado de cada produto que a gente tem dentro da nossa empresa. Vamos agora fazer uma conta básica, a gente vai estudar um pouco superficialmente os custos de estoque. Nós temos 3 principais custos de estoque. O primeiro, eles são os custos diretamente proporcionais. É o custo de carregamento, o custo de capital e o custo de armazenagem. Ou seja, quanto mais produtos eu tenho armazenado, maior é a minha necessidade de capital imobilizado, de custos de armazenagem em espaço físico. Nós temos também os custos inversamente proporcionais, que é, por exemplo, o custo de obtenção do pedido ou de preparação. Imagina assim, se eu tenho que pedir mais vezes, se eu tenho um estoque menor de produto, eu tenho que pedir ele mais vezes, e os meus custos de pedido, o custo de transporte, o frete, eles aumentam de acordo... quanto menor a quantidade de produtos eu tenho, mais eu peço, mais aumenta esses custos. Por isso eles são inversamente proporcionais. E os custos independentes, que é o custo de aluguel de galpão, de energia elétrica, ou de um sistema de informação para gerir esse meu estoque. Então, qual seria a fórmula dos custos totais? São os custos diretamente proporcionais, mais os custos inversamente proporcionais, mais os custos independentes. Então, eu somo tudo, e aí tenho os custos totais do meu estoque. E aí eu consigo dividir para ter uma análise, por exemplo, por item, por espaço agregado ou por linha de produção. Qual é a minha linha de produção que demanda um valor maior de estoque? Vamos estudar um pouquinho mais os custos. Primeiro, o custo diretamente proporcional. O primeiro é o custo de carregamento. Ele representa todas as despesas diretas e os custos de se manter o produto em estoque, considerando o custo de armazenagem, seguros impostos, as perdas dos produtos, obsolescência, furtos, roubos e o custo do capital aplicado em estoque. Então, se eu tenho R$1.000 aplicado em estoque, é R$1.000 que eu poderia estar, por exemplo, aplicando em uma instituição financeira, que me daria uma taxa de retorno de capital. O segundo custo é o próprio custo do capital. Ele corresponde ao custo do capital investido baseado numa taxa de juro. E aí a gente tem de duas formas. Primeiro, se eu fiz um financiamento bancário de R$1.000.000, esse R$1.000.000 eu coloquei no meu estoque, desse R$1.000.000 eu estou pagando uma taxa de juros. Esse custo ele deve ser considerado no meu estoque. Agora, ao contrário, eu peguei um capital próprio, um capital que eu tinha, R$1.000.000, e investi ele em estoque. Eu tenho que pensar no custo de oportunidade do capital. Por isso, esse custo de capital ele sempre tem que ser considerado, sendo o capital seu ou o capital de terceiro. Então, como a gente considera uma taxa que a gente vai considerar uma taxa de juro ou uma taxa de atratividade,
multiplicado pelo valor do item comprado. E geralmente, para fazer as contas, a gente utilizaria uma taxa ideal, seria 12% ao ano. Então a gente pensa quanto a gente teve investido no ano no estoque vezes 12%, esse seria uma taxa de atratividade. A gente pode pensar nessa taxa de atratividade se eu deixasse meu dinheiro na poupança, se eu investisse em custos em renda fixa, ou a taxa de juro que o banco me cobrou desse valor que eu coloquei, desse valor que eu imobilizei dentro do estoque. E nós temos também o custo de armazenagem, é a somatória de todos os custos relacionados à armazenagem. O custo de manuseio, o custo das perdas, o custo da obsolescência, todos os custos que foram gerados diretamente quando o meu produto estava dentro do estoque físico mesmo da minha empresa. Agora, nos custos inversamente proporcionais, é o primeiro o custo da obtenção do pedido. E a gente pensa assim, o número de pedidos que a gente teve que fazer vezes o custo do pedido num determinado período. E aí a gente vai começar a pensar se compensa eu ter um estoque maior e fazer menos pedidos, ou se compensaria, por exemplo, eu ter um estoque menor e fazer mais pedidos. Seria mais ou menos assim. Também a gente tem que considerar o ponto do pedido, ou seja, quando que a empresa deve pedir o produto para entrar em seu estoque. Como a gente considera o tempo do pedido? A gente primeiro faz a análise do estoque mínimo, qual é o estoque mínimo ideal que deveria ter dentro da empresa, e aí a gente soma o consumo médio mensal estimado mais o tempo de reposição. E aí a gente teria uma análise mais ou menos assim. Então eu sei que essa daqui é a quantidade de que eu consumo, vamos supor que eu consuma 100 peças. Então eu estou consumindo dentro do meu processo produtivo, e eu sei que o meu estoque mínimo é 25 peças. O meu estoque mínimo seria aqui 25 peças. Então, quando eu aplico essa fórmula, eu sei que, por exemplo, o ponto do pedido aqui seria mais ou menos quando eu tenho 50 peças. Por quê? Quando eu tiver 50 peças, esse lead time vai passar o tempo da entrega, eu vou continuar consumindo, e o produto vai chegar aqui quando eu tiver no meu estoque mínimo mais ou menos 25 peças. Para que serve o estoque de segurança? Vamos supor que esse lead time, que a empresa fala para mim, olha, eu entrego o seu pedido em 5 dias. E realmente ela entrega o pedido para mim em 6 dias. Esse estoque de segurança serve para que eu mantenha a minha linha de produção dentro de um determinado tempo até que o produto chegue. Então a empresa às vezes ela pode entrar aqui dentro do estoque de segurança antes que chegue o seu pedido novamente. Por isso que no ponto de pedido a gente tem que considerar o estoque de segurança. Então, qual que é o erro de algumas empresas? Elas consideram o ponto de pedido quando o seu estoque chega no estoque de segurança. E aí ela utiliza o estoque de segurança para suprir o lead time, que é o tempo de entrega que o seu fornecedor vai demorar. Se ele atrasa o lead time mais que 5 dias, por exemplo, ele precisou de 6 dias, a empresa já consumiu o estoque de segurança. O que a gente tem que fazer? A gente tem que planejar qual vai ser o tempo real de pedido sem considerar o estoque. Então, o ponto de pedido ele tem que ser feito considerando a não utilização do estoque de segurança, para que caso ache uma eventualidade, aí sim a gente entra no estoque de segurança e não tem o nosso processo produtivo ele não é prejudicado. Uma análise que a gente deve fazer também são os trade-offs de custo, ou seja, qual é a vantagem e desvantagem de cada política. Pense assim, uma empresa ela pode fazer 4 carregamentos, pedir 4 compras de 50 unidades durante o ano, ou uma compra de 200 unidades. Qual seria mais indicado? É mais ou menos assim. No primeiro caso, eu tenho vários pedidos de 50 unidades. Aqui no caso seriam 4 pedidos durante o ano. No segundo caso, eu tenho um pedido só de 200 unidades. Então,
a empresa ela vai consumir 200 unidades durante o ano inteiro, chega aqui no próximo ano, ela pode fazer outro pedido. Qual que é a diferença e a incorrência desses dois casos? O primeiro, ele tem um custo de estoque menor, porque eu mantenho uma quantidade menor em estoque, só que eu tenho um custo de transporte maior, porque eu paguei o transporte 4 vezes. No segundo caso, eu tenho um custo de estoque maior, porque eu mantive por mais tempo 200, uma quantidade maior em estoque, só que o custo de transporte ele foi uma vez só. Quando a gente utiliza cada um dos casos? Quando o produto ele for de alto valor agregado, e a gente precisa de uma economia no valor do estoque, a gente utiliza pedidos subsequentes. Agora, quando a gente tem o valor do produto em relação ao transporte, ele não for tão alto, então a gente tem produtos de baixo valor agregado, só que o que acaba encarecendo é o transporte, produtos baratos em relação ao frete, a gente acaba fazendo um pedido maior e consumindo necessariamente por um período maior de tempo. Então pensem assim, o custo do estoque, o custo do produto no estoque é maior, a gente pede mais vezes. O custo do transporte é maior, a gente pede menos vezes. Claro, isso é caracterizado pelas características de cada produto. Aqui a gente pensa, por exemplo, em 200 unidades por um ano. Claro, nós não vamos manter no estoque por tanto tempo assim. Nenhum produto demoraria um ano para chegar até a sua empresa. Mas a gente consegue calcular isso de acordo com as características do meu processo produtivo e da minha matéria-prima. Por isso que tem a fórmula. Então, quando a gente faz a fórmula, a gente tende a otimizar o meu processo produtivo. Como é que eu faço na fórmula? Eu multiplico o meu estoque médio, vezes a quantidade adquirida, vezes uma taxa. Essa aí é a taxa de custo do capital, mais quantas vezes eu fiz o pedido. Então aqui eu tenho o meu estoque médio, mais a quantidade adquirida, vezes o meu custo, esse é o meu custo de capital, ou seja, o quanto eu mantive de capital imobilizado, mais quantas vezes eu fiz e o custo de transporte. E assim a gente consegue otimizar qual é a quantidade de pedidos ideal num decorrer do ano, de acordo com a minha capacidade produtiva ou de acordo com a característica da minha empresa. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.